Guerra por Danilo, Flamengo e Palmeiras no mercado, tem também o Maurício querendo decidir e a CBF mudou tudo aí para o Palmeiras no Brasileirão e na Copa do Brasil. Vamos trazer todas essas informações para vocês, você já sabe o que você tem que fazer, né? Chegou aqui, já conhece a gente, dá aquele like, cara, que é primeiro aí o nosso ritual desse vídeo. Você que conhece a gente, dá aquele like, se possível, já chega também no Hypar, que ajuda a gente demais, é um voto de confiança aí do seu lado que já nos conhece. Você que não nos conhece, cara, fica até o final do vídeo, aí sim, se o vídeo te agregar de alguma maneira, você deixa o seu like e se inscreve no canal, que também é muito importante pra gente. Vamos junto, vamos falar de todas essas notícias. Muito boa tarde, senhor Erlandias, um prazer ter você aqui ao meu lado, e vamos lá, porque tem muita coisa hoje, hein? Você acompanhou o Robozão agora, fazendo gol com 40 anos? Você era desse jeito também? Com 40 você não passou ainda, né? Tá quase lá, né? Eu tô com 36, eu voltei a fazer funcional agora. Eu falei, mano, tá tudo errado comigo, não tem como. E aí eu vejo esses caras com 40 anos desse jeito aí. E todos os pica tá decidindo, né, velho? Só. Já, né? Bem, o nosso que tá jogando com a Vinícius Júnior até que tá, mas o esperado por enquanto não, mas tá valendo, né? Por falar em Copa, né? A gente tem um jogador que foi pra lá, que é o Giai, né? Que infelizmente acabou não sendo convocado, né? Ele foi ajudar lá a seleção argentina, né? Ele foi chamado ali pelo Scaloni por causa da lesão de dois laterais, né? Que são considerados ali titulares que ficam variando, né? De posição e tudo mais. E aí ele chegou lá com essas duas lesões, acabou jogando dois amistosos, né? Jogando titular, jogando bastante tempo. E depois, para ajudar, teve a lesão do Balerdi também, né? O zagueiro. Então, parecia que estava tudo caminhando para que ele conseguisse, né? Ser convocado, mas ele acabou não sendo, né? Só que a Federação Argentina pediu para o Palmeiras para deixar ele lá para seguir com a delegação durante todo o Mundial aí, para poder ajudar e tudo mais, né? Palmeiras autorizou, só que é o seguinte, né? O acordo entre Palmeiras e a Federação Argentina, na real, foi até a fase de grupos. Então, né, a expectativa é que ele se represente aí na academia de futebol no início da próxima semana, né? Ele ficou esse tempo, ajudou bastante, né? Porque aparentemente a Argentina é uma das favoritas aí, mas agora ele retorna. Eu fiquei um pouquinho de dó dele, mas ele é novo, né? Ele deve ir nas próximas Copas, até porque os laterais ali, alguns, não sei se os dois, mas alguns devem, pelo menos um deve se aposentar ali. E aí ele volta com experiência, né? Querendo ou não, você tá num grupo vencedor, você tá num grupo com muito jogador experiente, ele volta aí com mais experiência para poder ajudar o Palmeiras. E provavelmente também, claro que não jogou e tudo mais, mas também vai alimentando um pouquinho a questão da visibilidade, né? O empresário pode até utilizar esse tipo de coisa, mas por enquanto, é o que tudo indica, né? Deve voltar e não deve ser uma negociada aí no meio do ano. Eu espero que não, né? Porque pelo menos a gente terminou o primeiro semestre com ele bem e o Kelvin ainda daquele jeito, né? E o Giai muito bem. Então é bom que o Palmeiras não mexa nessa lateral direita aí. O pessoal fala que ele é novo entre aspas, né? Ele tem 22 anos, e lembrando que na próxima Copa ele provavelmente aí vai ter de 26 a 27 anos. Então, tempo passa rápido, na Copa ele tem que estar pelo menos no elenco para jogar, né, cara? E por ele não estar na lista oficial, ele não gerou ali as diárias da FIFA para o Palmeiras, que é cerca de, acho que 5 a 10 mil dólares por dia, né, por convocado. Então ele não gerou essas diárias, mas tá aí o Giai, que de certa forma ganhou experiência, né? Se destacou bastante aí nessa reta pré-Copa do Palmeiras, para ser integrado ao elenco da Argentina. E quem sabe, né, cara, até no futuro aí deve ser ou negociado com a Europa ou também ser um grande lateral aí, titular incontestável do Palmeiras, quem sabe. Vamos para nossa próxima notícia aqui, vamos falar das mudanças que a CBF trouxe tanto para a Copa do Brasil, né, tanto para o Brasileirão, o que vai alterar de fato aqui, que é uma coisa para vocês já marcarem no calendário. Mas vocês já sabem que a gente tem o nosso amigo do gringo aqui antes de tudo, né, senhor? Você já imaginou você pagar os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito? Então o que você faz agora, meu amigo? Você baixa o app do gringo, tá? Baixa o app do gringo e faz o seguinte, ó. Com o Gringo, você consulta o seu IPVA de graça. De graça. IPVA, licenciamento e as multas do seu carro. Você achou débito, meu amigo? Não tem segredo. Você pode parcelar
em até 12 vezes no cartão. E sabe o melhor? Vai aparecer aqui na tua tela, ó, cupom 1000grau20, você ganha 20% de desconto nas taxas de parcelamento, né, acima de 10 vezes. Então pode confiar, porque o Gringo é credenciado do Detran. Baixa, consulta e resolve hoje, Gringo, o super app amigo do motorista. O link tá aqui na descrição, tem QR Code aí. Usa o QR Code pelo celular, escaneia aí que você vai baixar, ou clica pelo celular também nos links na descrição e nos comentários. E vamos lá falar agora de uma coisa para você, torcedor, se organizar. A CBF soltou ontem a tabela da volta do futebol depois da Copa. E tem novidade aí para o Palmeiras, inclusive uma mudança de regra nos horários. A gente vai te dar um mapa completo aí, fica tranquilo. Ó. Primeiro, a novidade que pega todo mundo. O Brasileirão ele volta antes do fim da Copa do Mundo. A retomada é no dia 16 de julho e a final da Copa é só dia 19. Ou seja, o Brasil joga bola de novo, com o Mundial ainda rolando. E o primeiro jogo do Palmeiras na volta é o Curitiba, fora de casa, na quinta-feira, dia 23 de julho, às 21h30. E pega a mudança de regra, né, que é boa para o torcedor. A CBF acabou com os jogos às 19 horas no meio de semana e com os jogos no fim da noite de domingo. Agora, no domingo, o último horário é 19h30. O último horário será 19h30. O motivo? Aumentar aí o público nos estádios e deixar o campeonato menos de madrugada, que é uma decisão alinhada com os clubes, pensando aí na futura liga, que pode ser bom aí também para quem vai para o estádio, para quem assiste. É uma mudança aí, acredito eu, muito acertada. Agora, o resto da agenda para você anotar na Copa do Brasil. O Palmeiras pegou o Fortaleza nas oitavas, jogo de ida 2 de agosto e a volta no Castelão 5 de agosto. Detalhe, o Fortaleza está na Série B esse ano, então o Palmeiras acaba sendo o favorito. E em 2023, o Palmeiras já eliminou o Leão aí na mesma fase e tem a Libertadores. As oitavas contra o Cerro Porteño na ida no dia 12 de agosto em casa e volta 19 em Assunção. E a leitura, cara, qual que é? Agosto vai ser um mês muito pegado para o Palmeiras, porque você vai ter aí volta do Brasileirão no dia 23 de julho, você emenda com a Copa do Brasil contra o Fortaleza e você tem Libertadores contra o Cerro, tudo isso no comecinho de agosto. E aí você tem 3 competições ao mesmo tempo, jogo a cada 3 dias, e é por isso que aquele mês, esse mês de treino aí que a gente comentou, que o Abel tá tendo agora, que ele vale tanto, né, que ele tem tanta importância, porque você vai precisar do elenco inteiro, do elenco afiado, por mais que alguns ainda voltem depois por causa da Copa. Então, essa maratona, eu ia falar que essa maratona é decisiva, mas dá para dizer que o semestre inteiro, né, cada etapa do semestre inteiro, ele é importante. Dá até uma certa impressão, não que o primeiro semestre seja inútil, né, mas assim, a importância do segundo semestre frente ao primeiro é muito grande, né, cara? Totalmente diferente, né? Teve a importância da. Acho que o primeiro semestre é mais para dar sossego, né? Você ganhar ali o estadual, ficar bem ali nas competições e ficar sossegado. Agora o segundo, o bicho pega. E agora assim, a gente vai ficar 2 meses aqui, né? Tá agora já no meio de junho. Depois tem julho aí, a gente meio que assim, né? Caçando conteúdo, caçando coisa aí para acontecer. Então, o mercado, por enquanto, tá tranquilo, porque nem a janela abriu ainda. Só que agosto, vocês vão cansar de ver a gente aqui, viu? Dois vídeos aí no dia de jogo, é um monte de coisa, cara. Realmente, o segundo semestre. E aí eu espero que se classifique, porque daí vai ser assim em setembro também, vai ser assim em outubro, vai ser assim até o final do ano. Esperamos aí que não tenha. As datas livres do Palmeiras sejam só as datas FIFA, né? Do resto, espero que o Palmeiras esteja classificado em todas, né? Por falar em FIFA, né? A Copa que tá rolando aí, amanhã tem mais um jogo bem interessante pra gente ficar de olho, que é o seguinte, né? O Paraguai com o Maurício, com o Gustavo Gomes, com o Sousa, mas o Maurício, ele realmente chamou a atenção aí no primeiro jogo, ele acabou fazendo aquele gol ali no jogo contra os Estados Unidos, é que o Paraguai tem uma porrada dos Estados Unidos no começo ali, né? 4-1, foi realmente uma goleada, mas o Maurício entrou no segundo tempo, melhorou muito o Paraguai e acabou fazendo gol. No segundo, né, eles venceram a Turquia por 1-0, mas assim, com 1 a menos, tendo que se segurar, então aí realmente fica. O Maurício não foi aproveitado, só que agora tem esse terceiro jogo, e o peso desse terceiro jogo, né, na quinta-feira aí, dia 25, é Paraguai e Austrália, né, decidindo a vaga mesmo. Quem vencer se classifica para os 16 avos, né, que se acostumar com esse formato novo da Copa ainda, né, mas quem vencer se classifica, né, cara, e quem perder ou tropeçar, e tem a questão de resultados combinados e tudo mais, mas realmente a vitória da classificação.
e é muito provável que a gente veja o Maurício, se ninguém fizer nenhuma cagada mais, né? Se ninguém colocar a mão na boca, se ninguém dançar o Michael Jackson com os jogadores do Corinthians, tá tudo certo, né? Porque assim, eu gosto. É que agora tem outro problema, que o primeiro funcionou muito ele, o Almiron e o Enciso, né? Só que agora o Almiron, que foi expulso, também não joga. Mas talvez pode até, inclusive, abrir a vaga para o Maurício ser titular. Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas assim, ele e o Enciso funcionaram muito bem naquele primeiro jogo. E é que eu acho que agora o Enciso jogando o que tá, é muito difícil imaginar ele vir pro Palmeiras agora, né? Mas eu lembro até quando a gente dava as notícias dele, a gente ficava na dúvida se ele ia voltar a jogar bem ou não. E ele tá jogando muito, né? É que o time não ajuda. Cara, ele joga muito, mas tem um detalhe que corre aí que dizem que ele é o famoso bichado, né? Que ele machuca muito fácil. Mas se desse para apostar em alguma coisa, eu apostaria que o Maurício seria titular, né, nesse jogo do Paraguai, viu? Se fosse porque ele é sensação lá, ele é muito elogiado pela torcida, pela própria torcida, não que a torcida define a escalação, né? Mas assim, no contexto geral do Paraguai, ele é um cara ali que ele chama muita atenção, dá muita dinâmica no jogo do Paraguai, que convenhamos, o Paraguai, vamos falar a real, por um milagre não tomou o empate da Turquia, hein? Foi pelo Gustavo Gomes mesmo, mas o time do Paraguai é muito limitado, cara. Achei que ia melhor nessa Copa aí, mas tá meio feio de ver. Vamos ver nesse terceiro jogo aí se ele consegue fazer alguma coisa. E vamos falar agora de Danilo, senhores. Vamos trocar uma ideia aqui sobre Danilo, porque virou guerra e agora tem o Flamengo no meio do caminho do Palmeiras. Para fechar o nosso vídeo aqui com uma bomba, né? A novela do Danilo. A gente recebeu muita pergunta ontem do pessoal falando: o Flamengo fez mesmo proposta, vocês não vão soltar nada, porque a gente não tinha essa informação, tá? A gente não tinha essa informação, a gente estava averiguando para saber se isso era realmente verdade. E realmente o Flamengo entrou na disputa e fez uma proposta. Até o momento, tá? O que se circula nos bastidores é a mais alta até agora, que pelo menos foi o que saiu na imprensa. Não tem nada divulgado oficialmente em grandes... Isso é mais notícia de bastidor, tá? É mais o que está pipocando ainda. O Flamengo teria oferecido 25 milhões de euros fixos, mais 10 milhões em bônus. Pode chegar a 35 milhões de euros, uns 207 milhões de reais aí. Já o Palmeiras teria oferecido 22 milhões de euros fixos, mais bonificação. Então, ou seja, nesse momento, a oferta do Flamengo é maior. É o que se diz nos bastidores, tá? Oferta do Flamengo é maior. Mas aqui uma coisa que pode mudar o jogo e que é real, o próprio Danilo prioriza voltar para a Europa para jogar na Premier League. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, eles podem acabar levando ali, pode acabar perdendo para um clube inglês, e tem esse fator emocional, né, que pesa aí para o nosso lado. O Danilo é cria do Palmeiras, tem identificação, já disse que no Brasil só voltaria no Palmeiras, detalhe que ele joga no Botafogo hoje, né? Isso, não sei o quanto vale essa palavra hoje mais, porque palavra de jogador, por mais que a gente goste de jogador aí, você sabe que não dá para confiar, né, cara? Não dá para você levar 100% na leitura. Então, a entrada do Flamengo hoje, o que acontece? Como eu entendo hoje esse movimento do Flamengo e como é comum acontecer em negociações. Isso inflaciona o negócio, que quanto mais clube numa disputa, isso é por obviedade, né, senhores? É a lógica que você entende muito bem, é a lógica do capitalismo. Você tem uma demanda maior, o preço tende a subir. Então, quanto mais clube na disputa, mais caro fica e mais o Botafogo aí vai esfregando as mãos, e é aquele velho jogo, né? Um rival entra para atrapalhar, para encarecer. Mas, para mim, o trunfo do Palmeiras aqui, além do dinheiro, que o Palmeiras vai precisar oferecer um dinheiro, é o coração do jogador e tem também a vontade do Botafogo. O quão pesaria hoje para o Botafogo perder o Danilo para o Flamengo? Para o Flamengo. O golpe, a porrada institucional que seria o Botafogo vender o seu melhor jogador hoje para o Flamengo, reforçar um adversário ali regional, né? Então, o Danilo e o staff do Danilo, né, já deixaram claro aí uma inclinação para o Palmeiras, se fosse Brasil. Então a Leila vai ter que sentar aí, cara, e usar essa carta emocional, pelo menos é o que eu entendo, né? E a malandragem dela ali para pelo menos fechar, igual ela fez com o John Arias, né? Que ela atuou ali diretamente na contratação do Arias, até na contratação do Vitor Roque também. Mas tem que tomar cuidado para você não entrar num leilão burro ali de dinheiro contra o Flamengo. Porque você sabe, cara, hoje o Flamengo financeiramente eles têm uma situação melhor que a do Palmeiras. E você também lembrar daquele documentário que o Palmeiras lançou no Danilo, né, na Copa. Foi muito... Cara, não é possível que você saia lançando um negócio desse aí sem ter nada alinhado, né? Sem sair fazendo uma coisa dessa sem ter nada alinhado. Então o Palmeiras plantou a semente ali, não sei se mexeu com o coração dele. Agora é acompanhar os bastidores aí, mas realmente vai ser uma guerra muito difícil de ganhar. Vai ser altos valores na mesa, hein?
Enquanto a gente tem essa discussão em relação ao Danilo, de Flamengo e Palmeiras, o próprio Botafogo, ontem a Justiça do Rio, ela determinou ali que o Textor voltasse ali, né, para o comando, só que o próprio Botafogo está contestando isso. Então eles, atualmente, tipo, você não tem nem com quem comprar ele, né, tipo, o do Barbosa já foi um pouco isso, né, a gente tava comprando o Barbosa, aí teve uma época até que deu uma travada, porque tinha gente lá de dentro que não queria vender, e tinha gente que entendia que tinha que vender para conseguir sobreviver, então a gente tem que ver quando for negociar o Danilo, se já não tiver tudo mais encaminhado, com quem que você vai acabar negociando, né? Porque o Textor tem aquela berrinha com o Palmeiras, se não tiver ele, talvez seja um pouquinho mais fácil, mas, né, vai interferir muito essa política do Botafogo, que tá uma verdadeira zona. Mas, assim, realmente é até difícil imaginar o Danilo voltando para lá, porque, ao meu ver, seria, não sei se prejudicial, porque ele é o destaque lá, porque ele é o melhor do time, né? Mas assim, não vai disputar título, né? Botafogo teve aqueles 2023, 2024 e a tendência é esse ano e nos próximos aí ficar capengando. Então ele tem que pensar no futuro dele também. E aí eu espero que o Palmeiras leve uma certa vantagem. Mas de fato, se não vier para o Palmeiras, tomara que vá para a Premier League mesmo, porque no Flamengo ia ser complicado de ver, né? O Flamengo também precisa vender jogador, né? Que eu vi até torcedor falando isso, pô, ofereceu tudo isso no Danilo, mas tá precisando vender. Eles devem vender o Plata e o Carrascal nesse meio de ano aqui. E se isso acontecer, aí eu acho que eles realmente vão para cima do Danilo. Aí eu não sabia dessa informação aí. Eu vi que eles estavam com balanço, mas eles realmente também, né? Todo time, né? Se você for olhar assim, É. precisa pelo menos concluir uma venda, né? Tipo, igual você falou, é muito mais confortável que a do Palmeiras, né? Se eles não fizerem nenhuma venda e comprarem, também não vai fechar o clube, mas é aquele negócio de deixar tudo em dia, né? E o Flamengo, pelo menos, pelo que a gente tem visto, a não ser que saia alguma coisa em algum momento, tá pagando tudo certinho, né? Tá vendendo e comprando ali sem exageros, igual alguns times aí que fazem maior do que conseguem, né? Mas o Flamengo às vezes faz umas loucuras também, né? Por isso que não dá para confiar. Se tiver a oportunidade de oferecer uma grana a mais, e se tiver essa grana, trate de oferecer, porque senão não quer nem ver o Danilo com a Rascaeta, mas Deus me livre. Putz, não dá, né, cara? É isso, meus amigos. O que vocês pensam a respeito? Chegou até aqui no vídeo, cara. Para o que você tá fazendo, por gentileza, rapidinho, dá um like no vídeo, dá aquela hypada, que é muito importante pra gente também, ajuda demais o nosso canal a crescer, o nosso vídeo a chegar a mais pessoas e você também ficar informado em primeira mão. Fechado? A gente agradece demais sempre a sua presença, a sua audiência, a sua paciência e a sua eloquência, Erlandias. Muito obrigado. Que isso, essa eloquência que precisa de uns 3 anos de fono. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Tamo junto.